Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra. Um dos grandes problemas de falta de leitura da palavra é porque as pessoas, quando vão ler, elas não conseguem entender nada. É como se fosse algo selado. O que é selado? Algo que, por mais que ela tenta, ela não consegue entender. E por que será que ocorre isso, né? Eu mesmo, no começo, quando eu via alguém lendo a palavra e explicando, eu ficava, como é que pode, né, ele entender tudo isso? E aí eu comecei também a falar, eu leio, eu tenho uma grande dificuldade, aí me dava um desânimo. E aí o que era mais fácil para mim? Era mais fácil eu correr atrás dos pregadores, ficava muito mais fácil, e aí eu fui negligenciando a leitura. Aí depois eu voltei novamente, falei, não, tem alguma coisa errada aí, como é que eu não consigo entender? E aí até que eu já falei uma vez, né, que para nós entendermos a palavra tem que ter a sabedoria de Deus, Deus tem que nos dar sabedoria. E aí eu descobri como que eu vou buscar essa sabedoria para mim entender os oráculos, as palavras de Deus. Comecei a ler e não desisti. Fiz um propósito com Deus de eu começar a ler ela todinha, e consegui ler ela várias dezenas de vezes, né? Então vamos para a palavra de Deus, que nada melhor para nós esclarecermos por que você às vezes desanima e você pode, sem conhecimento da palavra, cair nas armadilhas do diabo através dos ministros falsos que ele envia como se fosse ministro da verdade. Então vamos para a palavra de Deus, vamos para alguns textos e você pode descobrir por que você tenta e não consegue entender. É como se fosse algo estranho para você, é como se fosse algo não fizesse sentido para você. Então vamos aqui primeiramente para o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 11, que diz assim: porque qual do homem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Então, meus amigos, meus irmãos, está falando assim, como é que você sabe os teus segredos? Quem é que conhece os teus segredos? É o teu espírito. Você, teu espírito que está junto com a tua alma aí, sabe os teus segredos. Conhece aquela coisa mais que ninguém sabe, mas você sabe, né? Aí continuando, assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então está dizendo que os segredos de Deus, lá no livro de Salmo, capítulo 25, versículo 14, diz assim: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Quer dizer, Deus tem um segredo, tem algo que Ele quer revelar, né? Está lá no Salmo 25, 14. Você pode ler lá, pode ir lá e ver. Os segredos de Deus. Ai, mas como eu vou descobrir o segredo de Deus? O segredo de Deus, né, é só através da palavra. Então, continuando. E aí vai falando no 12, como que eu vou obter esse segredo, como que eu vou obter esse conhecimento, né? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Então a palavra de Deus está dizendo assim, olha, para você me conhecer, para você entender, você tem que ter o meu Espírito. Se você não tiver o meu Espírito, o segredo meu você não vai conhecer. Ora, meus amigos, meus irmãos, como é que nós vamos ter o Espírito Santo de Deus? É através da palavra. Por isso que Jesus disse lá no livro de João, capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Aí você pode estar se dizendo, mas eu leio e não consigo entender. Aí peraí, depende como você lê. Você buscou a sabedoria de Deus, o Espírito? Porque essas palavras estão como algo selado. No livro de Amós fala. Amós capítulo 8, versículo 12, diz assim: eu escrevi as grandezas da minha lei, mas elas para vocês são coisas que
tem muito valor, são coisas estranhas. Por que será que ocorre isso, né? Ocorre por causa da nossa negligência de querer conhecer. Ah, não quero, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não tenho perseverança. Você não vai conhecer de forma alguma. Exige uma paciência, uma perseverança. Oh, meu Deus, me dá sabedoria. Eu pedi para Deus sabedoria, né? E aí a palavra de Deus está falando assim que quando eu começo a ler a palavra, esta palavra ela vai se tornar para mim espírito e vida. Porque às vezes a palavra para aquela pessoa, ela é letra morta. É letra morta, ela não vivifica nada. Por quê? Porque a pessoa está negligente. Ah, eu não consigo, não adianta, não adianta. Não, eu não desisti. Eu não desisti quando eu encontrei a primeira dificuldade. Falei, eu vou ler, nem eu cochilo aqui, acordo e continuo de novo. E faço até hoje. Igual eu terminei. Como eu estou acamado, né? 4 meses eu terminei de ler todinha ela. Eu tentei bastante, lia 1 livro, 2 livros por dia, né? Então, a palavra de Deus está dizendo que ora, nós não temos esse espírito do mundo, mas o espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Que coisas espirituais? A palavra que é espírito e vida, comparando uma com a outra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Será que a palavra de Deus, quando você vai ler, ela é espírito e vida para você, ou ela é apenas letra morta? Aí é que está o problema, a letra mata. Mas como ela é aquela que se transforma em espírito e em vida? Quando eu tenho um coração disposto a conhecer a Deus. Quando eu tenho um coração disposto a conhecer a Deus, eu vou entender. Por exemplo, tem pregadores famosos aqui que não tem conhecimento de Deus, ele tem letra morta. Ele não acredita quando Deus fala uma coisa, ele não... Essas grandiosas, não é possível isso. Ele fala desse jeito, eles falam, não tem como isso. Por quê? Não foi revelado o segredo de Deus para ele. Então eu espero que através dessa breve meditação, você não fica correndo aí, dependendo de pregadores. Você pode estar sendo, ainda mais hoje que está, né, sendo invadido o mundo por falsos profetas. Você vai lá, tudo que ele fala você aceita. Você não vê nada de heresia. Você não consegue detectar as heresias, porque você está correndo um risco. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, né? Falei, imagine você achar que está indo para o céu, está indo no caminho certo, chega lá, você foi dirigido por um cego. Eu expliquei que eles vêm com parte da verdade, mas são letras mortas. Não são espírito e vida, são letras mortas. Lógico que eles vão falar de Deus, lógico que eles vão abrir a Bíblia, eles vão abrir a palavra, mas eles não têm o Espírito, eles não entendem, né? Então eu espero que através dessa breve meditação, você a partir de agora, em nome de Jesus, você consiga ter um coração inclinado para Deus. Mas se você tiver um nome escrito no livro da vida, você vai perseverar, porque é só Deus que nos vivifica, é só Deus que nos salva. Falei para a pessoa, se você tiver seu nome escrito no livro da vida, você vai ser atraída para a palavra de Deus, você vai começar a ter conhecimento de Deus. Se você não tiver o nome escrito no livro da vida, você vai se tornar uma religiosa, um religioso. Você vai depender de pregadores, não vai ter prazer na palavra de Deus, como diz lá no Salmo, né? Tenho prazer na sua lei, medito de dia e de noite. Eu tenho prazer. Vou falar uma coisa para vocês, eu não fico sem leitura bíblica, eu não consigo. Para mim a primazia é a palavra, que são espírito e vida. Isso é mais importante para mim. Ainda mais agora, essa fase que eu estou atravessando, né? Preguei tanto sobre fé, eu tenho que viver fé agora. E estou experimentando na prática o que é viver por fé. E eu espero que você também tenha, através dessa breve reflexão, você tenha tido proveito. E se pergunte, será que o meu nome está escrito no livro da vida?